Obrigada, Biga. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus trouxe para nós, né? Somos todos irmãos. Eu gosto muito de falar, meus irmãos, e olhar para todos como irmãos. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre uma parábola. Ela tem vários títulos, assim, principalmente em inglês. A gente fez essa mesma palestra esse domingo que passou. E aí tem o título de Amigo da Meia-Noite, o amigo persistente, o amigo inoportuno, ou aquele amigo chato mesmo. Aquele que vence no cansaço da gente, né? Que pede. Particularmente, eu gosto mais do amigo persistente. Não acredito muito nessa questão de signo, mas dizem que o meu signo, a característica principal dele é a teimosia. Então, assim, teimosa. E eu consegui mudar e fazer a cabeça das pessoas dizendo que eu não sou teimosa, eu sou persistente. Então, virou uma qualidade que poderia ser um defeito, né? Vou pegar aqui algumas anotações. Pode fechar, não, Biga? Não, você quer que fique a mensagem ali, né? Se puder, por favor. Vou pôr bem devagarzinho aqui para não tirar a mensagem. Mas se tirar, não tem problema. Ok. Bom, as parábolas, sempre que alguém vem falar sobre as parábolas, né, a gente sempre ouve mais ou menos a mesma coisa. É a maneira simples, né, simplificada que Jesus encontrou para ir passando os ensinamentos para nós, né? E ele usava aí as coisas daquela época, da região, né? Então, assim, a gente agradece muito à luz da filosofia espírita, porque, né, Emmanuel vai explicando, destrinchando para nós, porque às vezes é um pouco complicado. A parábola da boda, nossa, o que é de importante um casamento, né? Então, assim, Emmanuel destrincha isso para nós. E as parábolas, assim, são pequenas histórias, né? E nós mesmos, assim, quando a gente se reúne com a nossa família, na praia, no Thanksgiving, no Natal, a gente faz ali, vem um amigo novo, a gente mesmo, né, acaba contando histórias, né? Na praia, você tá passando o dia ali, aí um conta uma história, é o vô que conta uma história de pescador, é a tia que fala das viagens, né? E assim, às vezes um amigo que a gente nem conhece tanto pela história, pela maneira que a pessoa conta a história. E a história, ela nos leva a conhecer um pouco da intimidade daquele irmão, né? Então a gente acredita assim que as parábolas, ela, além de nos aproximar e entender um pouco mais sobre o reino dos céus, ela nos ajuda a conhecer Jesus um pouco melhor, né? O que Jesus queria passar pra gente. Então, assim, falando, a Biga fez uma prece muito linda. Esqueci de dar as bem-vindas, as boas-vindas aos nossos irmãos da internet e fazer o convite para vir, né, tá com a gente aqui. Então, assim, a Biga fez uma prece muito linda, mas eu gostaria de convidar todos para a gente fazer juntos aquela oração que Jesus ensinou para nós, a modelo, né? E aquela versão bem simplificada. Quem não se sentir à vontade em voz alta pode fazer mentalmente, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E a gente vai explicar o porquê, né? A gente acha que acabou aí, né? Amém, acabou, né? Aí essa parábola que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela aqui, ela começa assim: então Jesus lhes disse:
Suponha que você tem um amigo e vá até ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães. Um amigo meu veio ter comigo em viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E suponhamos que o que está dentro responda: não me incomode, a porta já está trancada, os meus filhos e eu estamos na cama. Eu não posso me levantar e te dar nada. Eu lhes digo mesmo que ele não se levante e lhe dê os pães por causa da amizade, por causa da sua persistência, certamente levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Vamos guardar essa palavrinha precisar. Então eu vos digo: peçam e lhes será dado, buscai e achareis, bata e a porta se lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate a porta, ela se abrirá. Qual de vocês, pais, que seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, pois, imperfeitos como são, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, assim, a gente dá para os nossos pais, os nossos filhos, tudo que eles pedem. Um filhinho de 3 anos, um filho de 10, 11 anos, que é uma moto, por exemplo. Eu, com 12 anos, fui pedir meu pai uma moto. Na verdade, eu até menti. Eu falei que eu queria o capacete, que minha mãe já tinha me dado a moto. E meu pai falou: não, sua mãe é louca de te dar uma moto. Então, eu menti, só para ganhar o capacete primeiro e depois ganhar a moto. Então, assim, a gente pede o que a gente quer. E o nosso Pai, ele vai dar sempre aquilo que a gente precisa. Porque nós não sabemos pedir. Para Deus, nós somos essas criancinhas que os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, são para nós, né? Eles não sabem pedir, eles querem toda a bala do mundo, eu até hoje, todo o chocolate do mundo. Mas não é o que eles precisam. E assim somos nós, né? Então, os discípulos, eles depois de observarem Jesus orando, eles pediram para que Jesus ensinasse a eles como orar. Por isso que a gente os convidou a fazer a oração. Porque Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso e logo depois vem por isso aquele então. Então, depois que a gente fala o amém, a gente acha que acabou o Pai Nosso. Aí vem essa parábola, né? Que é Jesus, na verdade, falando para a gente persistir na oração. Pedir, persistir e continuar pedindo e confiando. É orar e confiar, né? Então, só mais um minutinho aqui. Eu acho que a gente pode falar assim com uma certa segurança que essa parábola, ela é na verdade a continuação do Pai Nosso, né? Ele continua ensinando ali como orar, como fazer e tudo. Então, assim, isso aqui é meu, tá, gente? Eu pensei nisso aqui, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu pensei assim, esses 3, eles podem estar representados, tipo assim, um é Deus, o outro Jesus e o necessitado a humanidade. Então, é Jesus pedindo a Deus por nós, né, insistentemente. Na hora que eu estava estudando essa parábola, me veio isso aí na cabeça, mas é de Meire, não é de ninguém, não. Então, essa parábola, ela traz muitas lições, assim, dá para fazer um seminário, né, Marcela, dessa palavra, que ela é bem extensa, né? Mas, assim, número 1 que a gente viu aqui, a gente pode pedir a Deus para ajudar um amigo, ou seja, a gente pode interceder por um amigo, pedir por ele, orar por ele, né? 2, o valor da amizade, né? Esse irmão, ele levantou da casa dele meia-noite, que era um horário impróprio, né? A gente sabe que, assim, na Palestina, nessa época, as casas ficavam abertas e me deu até saudade lá de Juiz de Fora, quando eu era pequena, sabe? Porque a gente ia na casa da vizinha, um levava pipoca, um levava suco, e era só uma televisão que tinha no nosso bairro. E aí ficava todo mundo lá vendo televisão,
E a televisão, para ficar a cores, punha um plástico, um vermelho, depois trocava, punha um azul, amarelo, era assim. E aí ficava todo mundo junto ali, sabe? Era muito bom, e a casa ficava aberta, não tinha essa preocupação. E lá, né, na época de Jesus, era assim, ficava o dia todo, as pessoas vinham, pegavam, era muito importante receber bem, né? Então, hoje em dia a gente já não tem tanto mais isso, infelizmente, né? Então, por isso a questão aí, e quando chegava a noitinha assim, já trancava a casa e era pequeno o espaço, dormia todo mundo junto ali naquela cama, que delícia que devia ser. Pai, mãe, vó, tudo ali. E aí era difícil pular por cima de todo mundo para ir lá abrir e tal, por isso aí tem um pouquinho desse contexto aí da época, né, e tudo. Então, o valor da amizade, ele levanta meia-noite, vai bater meia-noite na casa do amigo para pedir por um outro amigo, né? Então, é o valor da amizade, é o número 2 que a gente colocou aqui. A gente pode falar com Deus a qualquer hora. Pode ser meia-noite, pode ser de manhã, pode ser... Eu falo com Deus até escovando o dente, quando não dá muito tempo, porque às vezes o relógio, né, não desperta, vou escovando o dente. Ô, Pai, obrigado. Não tem hora, não tem hora. É elevar o nosso pensamento, o nosso coração em gratidão, principalmente, que a gente é muito de pedir, né? A gente quer pedir muito, mas assim, agradecer, né? Eu acho que a maioria de nós aqui já está nesse nível aí de agradecer mais do que pedir, né? Então, a gente pode falar com Deus a qualquer hora. E o número 4 é essa, que é a preferida. É ser persistente na oração. Ele não desiste enquanto ele não consegue, ele fica lá, por isso que eu falei, ele vence no cansaço, o amigo. Então, você vai me dar esse pão aí, eu não vou deixar o meu amigo com fome. Você vai me dar esse pão, levanta, e aí até por persistência, né, vai levantar e ele vai conseguir o que ele quer. Então, é assim, Jesus diz para a gente pedir e continuar pedindo. E tudo que nós pedimos na vontade de Deus nos é garantido. Ele tinha acabado de ensinar os discípulos a rezar a oração do Pai Nosso, que inclui a frase, seja feita a vossa vontade. Então, gente, juntando isso aí numa panelinha, a gente vê que a gente deve sim ser persistente, né? E pedir a Deus que Ele trabalhe nas nossas vidas, que Ele responda às nossas orações de acordo com a vontade dEle e do tempo dEle, não com do nosso tempo e a nossa vontade. A gente também, quando lê essa parábola, eu acho que eu não estou sozinha aqui. Quando fala o amigo inoportuno, vamos por esse título agora, deixa o persistente descansar um pouquinho. O inoportuno, a gente logo pensa em alguém, naquele amigo chato, que vem fora de hora, né? A gente não pensa como sendo nós o amigo inoportuno. Já paramos para pensar nisso? Então, assim, eu tenho assim, o exemplo de uma amiga que não é nem uma amiga de muitos anos, mas que eu, assim, num momento de muita dor, de muito sofrimento, de muito egoísmo, eu fiquei 5 horas no ouvido dela, desabafando, sabe? E eu não tinha, assim, esse pouquinho de conhecimento que já tenho agora ainda. Mas, gente, tem terapia, tem a casa espírita, sabe? Todo mundo trabalha, todo mundo tem seu parceiro, sua parceira. O tempo livre da pessoa, a gente vai lá. 5 horas de relógio eu fiquei no ouvido dessa amiga. Ela vai saber quando ver essa palestra. E uma outra, a outra ainda, essa então, uns 20 anos atrás, eu chegava na casa dela, literalmente, depois que eu punha os meus filhos para dormir e tudo, e eu corria lá, eu preciso conversar. E era lá, meia-noite, e toma falar. Quando eu comecei a estudar essa parábola, eu falei, meu pai, as fichas espirituais vão caindo, né? Nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo. E aí? Ó, já aprendemos, agora a gente vai pro quarto, fecha a porta, né? E tudo. Vocês não entrarem nessa minha onda aí. E assim, a persistência, voltando aqui, vamos pegar o amigo agora persistente. Eu tive no Brasil recentemente, uma das coisas que eu gosto muito do Brasil é de ir à feira,
amo ir à feira e minha mãe também gosta. E aí a gente estava na feira e uma senhorinha, quase 80, cabecinha branquinha, baixinha, assim, fofa, bochechudinha, assim. Ela chegou, filha, você compra uma abóbora pra mim? Aí eu fui tirar o dinheiro, minha mãe, não compra não. Eu olhei pra minha mãe, fico meio perdida, eu fico meio assim, eu custo aterrissar. Tanto quando eu chego no Brasil, como quando eu chego aqui, que eu fico um tempo lá, um tempo aqui, eu fico meio fora do ar, assim. Aí eu olhei e falei, não, mãe, vou comprar. E comprei a abóbora pra ela, sabe? Aí perguntei pra minha mãe, por que a senhora não queria que eu comprasse a abóbora pra dona, mãe? Gente, menos de $1. Aqui a abóbora custa $1, um pedaço. Aí ela falou, pegou a maior abóbora que tinha também, né? Aí minha mãe, não, é porque eu já cansei de comprar coisa pra ela. Quando eu chego na saída da feira, ela tá lá vendendo tudo que o povo compra pra ela. Aí eu falei, mãe, é porque ela precisa do dinheiro, né? Vamos fazer a nossa parte e tudo. Ela, minha filha, você tá certa, você tá certa. Aí, ou seja, essa dona, ela persistiu, ela ficou ali, não, enquanto eu não comprei a abóbora, ela arredou o pé. Eu, não, a senhora não sabe como que eu preciso dessa abóbora. A abóbora que ela falou, tão bonitinha. Aí, beleza, aí passou, e já no último dia, quando eu tava pra vir embora, resolvendo problema de cartório, banco, coisa burocrática, quem é brasileiro, que todo mundo quase é, sabe como que é no Brasil mexer com essas coisas. 1001 coisa na cabeça. Um dia antes de viajar, parou uma senhora perto de mim e me mostrou as feridas no braço dela e falou, compra uma pomadinha pra mim passar, e eu só ando com, até aqui, não ando com dinheiro. E aí eu peguei e falei pra ela, ô minha amiga, eu tô sem dinheiro, que eu sinto muito, eu não vou poder te ajudar. E ela foi embora. Gente, ela foi embora, eu virei, tinha uma farmácia atrás de mim. Na hora eu falei, poxa vida, eu podia ter entrado com ela na farmácia e comprado a pomada pra ela. Mas ela pediu uma vez, eu falei que não, foi embora. Ou seja, ali um remédio, né? Acho que ela pediu, se ela tivesse falado, ela mesma podia ter falado que ela estava na minha frente, olha aqui, vamos na farmácia. E tinha, ou seja, é a questão da persistência mesmo, né? E isso tudo foi enquanto a gente estava preparando essa palestra. Eu falei, olha que legal, né? Eu fui captando tudo, falei, isso vai ser legal. E a última coisa, assim, que tem um pouco a ver, eu tenho uma amiga que dirige Uber numa região muito carente. Então, ela tem um coração de ouro. E ela é, assim, 300% católica e eu sou 500% espírita. Então, mas assim, quando aparece uma situação bem delicada, ela liga pra mim, porque ela sabe que eu vou dar um jeito. Eu vou pôr no grupo de estudo que eu tenho, vou pôr ali, a gente vai conseguir ajudar esse irmão, né? Então ela já pega, ela já nem procura mais ajudar, não. Ela já liga pra mim, ela quer passar o número da pessoa e tudo. Então aí é o caso, um amigo intercedendo por outro. Ela nem conhece essas pessoas, mas a gente acaba dando um jeitinho aí. E ela é persistente, ela manda o número, ela manda as mensagens da pessoa, manda tudo, sabe? E a gente acaba indo. E aí é isso, né, gente? Quanto a nós devemos continuar procurando esse suprimento, né? Até que Deus responda. A oração, ela honra a Deus, né? A gente é um ato de humildade a gente pedir para o nosso Pai, né? Muitos de nós às vezes pensam, pedir, até o próprio Pai Nosso fala assim, seja feita a vossa vontade. Então, para que eu vou pedir? Se já tá. A gente que é espírita, que estuda um pouquinho, a gente vê em estudos, livros de André Luiz, que a gente vê que tá tudo traçado, que a gente já reencarnou com a nossa programação. Fosse assim, a gente seria como robô, né? E o nosso livre-arbítrio, como é que fica? Então, assim, buscar em Deus nunca é demais, né? E vamos ser bem honestos conosco mesmo. Algum de nós aqui sente, às vezes, desânimo, até uma certa preguiça de orar e tudo, vai deitar, o cansaço, o dia e tudo. A gente fica desanimado, desinteressado, até mesmo por esse seja feita a vossa vontade, né? Então, aqui a gente trouxe o livro é Caminho, Verdade e Vida. A gente tem ele na biblioteca, para quem não tem, e ele é de cabeceira, assim como esse. Esse é curtinho aqui, é mais extenso, mas é muito bom. Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel.
E ele fala assim, é a lição 66, como pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Foi Jesus quem falou isso em João 16, 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Emmanuel é fantástico, né? Eu não ia pensar de colocar dessa maneira. Então, assim, como pedimos? Quando que ora? Quando que a gente pede? Como que a gente pede? E quando que a gente entrega para Deus? Né? Eu tenho, assim, em cima da minha cama um quadro que fala: entrega para Deus e vá dormir. E quando eu comprei esse quadro, eu pensei assim, nossa, será que eu tô ficando assim acomodada, entregando assim para Deus, igual tudo assim, Deus tá nas mãos de Deus. Assim, minha avó também uma vez falou assim: nossa senhora, deixa Deus tem muita coisa para fazer, tudo é Deus, oh meu Deus, me ajuda, meu Deus. Minha avó falava que a gente tinha que dar um descanso para Deus. E quando eu comprei esse quadro, eu pensei, será que eu tô me acomodando, né? Aí essa parábola me ajudou, esse estudo me ajudou bastante. Ele está em inglês, give it to God and go to sleep. Então, assim, nesses momentos que a gente fica desanimado, cansado, gente, tem oração de YouTube. No YouTube tem oração espírita para fazer pela manhã, sabe? Coloca lá e você vai ouvindo. Tem momentos que a gente está tão perturbado que a gente não consegue orar, né? A gente está passando por uma situação muito difícil, a gente não consegue conectar. Mas uma música, tem tanta música linda, música espírita, música cristã, é uma oração, né? Ou abrir o olho, Pai, obrigada, isso é uma oração, né? Então, assim, vamos ficar desanimado, a gente tem ferramenta, é só abrir a caixinha e ir tirando as ferramentas, porque principalmente nós que estamos aqui, né? Que estudamos, que assistimos palestra, tem muita, mas muita ferramenta para nos ajudar, né? Então é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, e essa é a última coisinha que a gente vai ler, tá bom? Até que hora? Qual que é o meu horário? 9. Até 9. Sim, dessa Ok, obrigada. Na eficácia da prece, é o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala assim, vamos começar do 7. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido.
que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência e se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Não é? Vou fazer uma pequena pausa antes de continuar lendo aqui, porque me veio na cabeça uma palestra de um amigo muito querido lá do Brasil ainda. A gente trabalhava às quartas-feiras, era com cura física, e a maior parte das pessoas que vinham pedir, né, tratamento espiritual, grande parte era tratamento de câncer. E nessa palestra dele, ele falou uma coisa que eu assim, achei muito interessante, sabe? Ele falou, ele foi cirúrgico no que ele falou. Ele colocou a doença, não só qualquer doença, como assim... Vou ver se eu consigo falar nas palavras dele. Ele falou, olha, a gente, para consertar o nosso corpo físico, a gente é capaz de quebrar o nariz para fazer ele todo de novo, porque a cirurgia plástica, ela é feita quebrando o nariz e depois ele é todo refeito. E é uma coisa que dói pra caramba. O meu não é não, viu, gente? O meu é de bruxinha assim mesmo, mas... Então, a gente se submete a cirurgias para poder ficar mais bonito, assim, que dói e dói muito. Eu já fiz algumas, não do nariz. Enfim, agora a doença, ela é essa cirurgia para nossa alma. Essa dor que a gente passa nas nossas dificuldades, dependendo de como nós recebemos essa aprovação, essa expiação, ela está assim, modelando o nosso perispírito para ele chega lá do outro lado belíssimo, depende de nós, né? E aí a gente quer se livrar logo dessa dor, a gente não quer sentir, né? Para uma cirurgia plástica a gente fica aí 2 meses de molho. Agora a gente não quer passar por essa dor que vai nos transformar, que vai nos melhorar, que vai nos ajudar a crescer, né, espiritualmente. Então eu achei essa comparação dele bem interessante, sabe? Como que a gente deveria olhar para esses males, né? Para as doenças, principalmente as terminais, dessa maneira. E lembrei também de um outro palestrante, que ele até, o músico, como é que é o nome dele, Marcelo? Te trouxe outro dia. O músico. Nando Cordel. Nando Cordel, ele visitava um leprosário e ele conta numa palestra que ele fez há muitos anos na casa espírita que a gente frequentava, que tinha lá esqueci o nome dele agora, mas ele já estava assim, já não tinha braço, ele não tinha olho, já estava bem delicada a situação dele. Mas ele já tinha construído uma amizade. E o Nando, ele é bem engraçado, né? O Nando Cordel, para quem não conhece, recomendo lá olhar algumas palestras dele. Ele é compositor. Compôs para Elba Ramalho, muitos outros cantores. E ele se tornou espírita. Então ele contou pra gente, lá no Amor e Luz há muito tempo, a história desse irmão. Que ele já falava com ele, o cara já ficava de óculos escuro, com uma boina e tudo. E você tava lá, o Nando, você tava junto no dia? Nesse dia que o Nando chegava e falava, mas você tá muito feio. O Nando conta com aquele sotaque dele, né? Mas você tá muito feio, meu irmão. Olha pra você, você já não tem braço. Olha, você não tem nariz. Mas ele já tinha criado essa intimidade. E ele dava uma gargalhada e falava, ah, meu irmão, você não tá vendo como é que tá o meu perispírito. Você não tá sabendo como é que eu tô bonito. Sabe? Então, assim, gente, isso é tão reconfortante, né? Então, é por aí. É essa cirurgia que a gente passa por ela e que a gente deve passar com serenidade. Tem gente que consegue isso. Nossa, eu oro muito a Deus para que eu, quando chegar, se chegar,
esse momento, se ele for lento, se eu tiver essa bênção, porque eu acho que esse negócio de um pouquinho mais demorado dá oportunidade de você falar o que você quer, ver quem você quer, né? E aqueles papum, você não é pego aí de surpresa. Então, assim, é essa cirurgia, é por aí, mais ou menos, né? E a gente está falando aqui de doença, de corpo físico, mas também tem as dores emocionais. Essas dores também, elas nos fortalecem. A gente não vê na hora. E eu sou exemplo, eu né, 6.1, tem a história, tem a parábola. Então, assim, eu sou exemplo vivo de quando estava passando por aquele momento, pensava que eu não ia sair daquele buraco, como que eu ia sair dali, não via luz. E agora, olhando para trás, eu vejo, meu pai, era o melhor para mim. Como que Deus sabe? E a gente não sabe de nada. Porque situações muito difíceis, que eu queria que acabasse logo, e não, ela foi ali no seu tempo, e a gente buscando conhecimento, buscando na oração, buscando na caixinha de ferramenta. E agora a gente olha para trás e vê que aquilo que a gente estava querendo era o pior para nós, né? Então, assim, é a paciência, é resiliência, tudo isso que a gente precisa e que a gente encontra aqui, ó. Ali naquela biblioteca tá cheio. O Marcelo é uma biblioteca ambulante. O Marcelo tá cheio dessas coisinhas para nós, dessas ferramentas. Então, assim, vamos buscar. Quando chegar a dor, quando chegar o sofrimento, vamos pedir, vamos ser persistentes, igual a dona da abóbora. Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Por favor, Pai. É humildade, é os nossos gestos de humildade. É orar e confiar. Pedir e obtereis. Lembrei da minha avó também, que ela falava, quem cá se acha não perde o tempo. Então, dando continuidade à leitura aqui, o que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá, não sei falar essa palavra, concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, conforme essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. E é isso, quando a gente pede, a gente quer para ontem, não é para hoje, né? A gente é imediatista, né? A gente não tem mesmo paciência nenhuma, igualzinho as nossas crianças mesmo, quando querem, we there yet, já tá chegando, quero isso, não, eu quero é agora, né? Assim somos nós. Mas a gente está a caminho, né, gente? E Jesus é o caminho, é a verdade, é o nosso guia, é o nosso irmão maior, o nosso modelo. Então a gente não está sozinho, né? A gente fecha o olho, por mais turbulento que esteja tudo, a hora que a gente fecha o olho, a gente vê, né, nas fotos que a gente vê aí de Jesus, que a gente vê aquele olhar do nosso mestre, né? E aí a gente busca na nossa respiração, que a nossa respiração ela é milagrosa. Você fechou o olho, assim, essa é a minha receitinha de bolo. Fechou o olho, inspirou, segurou, imagina aquele olhar de Jesus, que tudo fica mais leve. Funciona para mim. Eu espero que funcione para todos, né? E com isso a gente já vai quase chegando no finalzinho aqui. Então a gente fica assim um pouco confuso, né? Eu às vezes ficava, e quando eu comprei esse quadro, então é que eu fiquei, mas não, estou entregando para Deus, e que é a minha parte. Mas é entregar quando, gente? Como? Como que a gente sabe? Qual que é o momento certo? É depois que a gente fez a nossa parte. Estou desempregado, preciso do emprego, vou sentar lá e ficar, pai, manda um emprego para mim. E se você não sair e levar o currículo, o emprego não vai chegar, né? É depois que você já fez tudo, fez a sua parte,
Aí você não vai dormir pensando, vou conseguir esse trabalho? Não, deixei o currículo ali. Não, aí agora é a hora de entregar para o nosso Pai e dormir em paz. Pai, eu te entrego. Eu fiz a minha parte. Agora seja feita a sua vontade. Porque às vezes até aquele emprego que a gente está querendo não é o que vai ser para nós. Né? Então, o currículo está lá, o emprego que é nosso vai vir. Na hora certa, no tempo de Deus. E não no nosso, e não aquele que nós queremos, mas aquele que nós precisamos, né? Então, assim, eu gosto muito de orações, assim, curtinhas. O Pai Nosso, ela é curtinha, né? Ela não é uma oração muito longa, e Jesus, eu acho que ele conhecia, eu tenho certeza que ele conhece muito a nossa intimidade, o tanto que a gente é impaciente, que ele deu uma oração assim, basiquinha, para a gente poder aprender a nos religar, a nos conectarmos com o Pai. Então, eu gosto muito dessa oração. Alguns com certeza conhecem, né? É a oração da serenidade. Ela tira a gente dessa dúvida, e quando, como, né? E ela fala assim: ó Deus, Pai Celestial, concedei-nos a serenidade de espírito para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para conhecer um do outro, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E aí, é isso, gente, que a gente tinha que trazer para vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Palestra não é a nossa praia, mas a gente está aqui com muita boa vontade, com muito amor no coração, tem um pouquinho de conhecimento, então a gente sente a responsabilidade de, né? A gente aqui está entre irmãos, por isso que eu falei que a gente era tudo irmão. Vocês tomam cuidado aí porque eu sou irmãzinha, hein? Que Deus nos abençoe a todos nós, as nossas famílias, nosso planeta, a humanidade toda. Obrigada, gente. Boa noite a todos de casa.